Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica, você está no meu canal e é muito bem-vindo. Se gostar do tema do vídeo e do conteúdo do canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer também esse vídeo aqui e ajudar a divulgar ele para mais pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre 12 mudanças financeiras para sair das dívidas em 2026. Hoje é dia 29 de dezembro de 2025, então faltam poucos dias para a virada do ano e um ano novo precisa de novas atitudes, de mudanças. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu preparei aqui com muito carinho 12 dicas que eu pretendo seguir e também que eu quero compartilhar com você para que você possa seguir, sair das dívidas e ter uma saúde financeira aí para que nesta mesma data, em 2026, ou seja, 29 de dezembro de 2026, você esteja colhendo os frutos das mudanças financeiras que você fez na sua vida, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar com a primeira dica aqui. Eu já tenho aqui a minha colinha, né? Porque vocês sabem que eu amo um caderno, então eu já fiz a minha colinha e eu vou compartilhar com vocês. O miadinho aqui é da minha gatinha Cindy, ela vai fazer uma participação especial no vídeo, então não se preocupe com isso, foque nas dicas. Primeira dica, reduzir despesas em momentos críticos, como por exemplo, quando a luz ela tá na bandeira vermelha, sabe? A luz elétrica, que aí ela fica no momento mais caro. Então aí você tem que analisar o que você pode fazer. De repente, reduzir o consumo de algum eletrodoméstico que puxa mais energia, para você conseguir fazer uma economia. Também é importante você otimizar os trajetos do carro, né? Se você tem um carro aí, você sabe que o combustível ele não tá barato, né? E muitas vezes a gente precisa fazer algumas coisinhas que, ao invés da gente fazer em sequência, então, por exemplo, eu tenho que passar no mercado atacado, que geralmente é mais longe da nossa casa. Eu tenho que ir na casa de um parente e eu tenho que passar numa loja de cosméticos. Por que você não faz esse trajeto de uma única vez, ao invés de você fazer em vários dias, em dias picados? Porque isso pode te ajudar também a reduzir aí o consumo de combustível. E também uma outra dica que é ir a pé quando possível, né? Então, assim, esses dias eu queria ir no centro de São Paulo. E aí, ao invés de ir de carro, eu falei, quer saber? Vou acordar bem mais cedo e vou ir de transporte público, porque faz tanto tempo que eu não ando de metrô e eu sempre gostei de andar de metrô, é um dos transportes que eu mais gosto de andar, né, transportes públicos. E como eu ia no final de semana, ia estar mais tranquilo, não ia estar aquela muvuca de horário de pico, e aí eu acabei indo de transporte público, né? Vi várias coisas diferentes ali em relação ao pagamento do transporte, em relação a como está as estações do metrô aqui de São Paulo. Então, assim, foi uma surpresa agradável, né? Foi um momento também que eu tirei pra mim, porque, assim, aproveitei o momento ali no transporte, fiquei lendo, depois tirei um cochilo, sabe? Fazendo coisas assim que quando você está dirigindo você não faz, né? E foi um momento bom, economizei uma grana também. Então é isso, tá? Primeira dica aí pra você na sua mudança financeira é reduzir despesas em momentos críticos. A segunda dica é inventariar cosméticos, acessórios e roupas para comprar só quando necessário, tá? Eu tô fazendo uma faxina aqui, aí do nada tive esse insight para trazer para vocês desse vídeo, mas eu tô no meio da faxina, acredite se quiser. E aí eu comecei a inventariar todos os meus cosméticos, os meus acessórios, né? Brincos, colares, pulseiras e também roupas, porque eu vou separar algumas para doação. E eu fiquei pensando aqui o quanto isso é importante para que a gente tenha noção do que a gente tem dentro de casa. Porque eu não sei se já aconteceu com você, de você ir no mercado comprar um item
e você chegar em casa e você acabar, não no mesmo dia, mas em um outro dia, você mexer nas suas coisas assim, do armário, do guarda-roupa, e descobrir que você tinha aquele item guardado, mas tão bem guardado que você não achou, né? Comigo já aconteceu algumas vezes. Então, para evitar isso, é muito importante a gente poder organizar, né, esses itens aqui e inventariar, né? Eu vou tentar me organizar para fazer isso todo mês, porque aí eu consigo ter uma noção, poxa, tá acabando aqui o meu desodorante. Ah, então desodorante na próxima compra eu tenho que comprar. E aí, deixando tudo organizado, não vai acontecer de você, por acaso, achar lá no fundo do seu guarda-roupa algum item perdido. Então, essa questão de inventariar é muito importante. Inclusive, até as empresas fazem inventário, né? Tem empresa que faz inventário constantemente do estoque, né? Porque pode acontecer mesmo de passar batido, a gente não perceber que tem aquele item ou acessório em casa e acabar comprando sem necessidade. Terceira dica: evitar desperdícios de alimentos, cosméticos e materiais de limpeza, tá? Esse item aqui é muito importante também. Por exemplo, aqui em casa somos em 2 pessoas, eu e meu esposo. Muitas vezes já aconteceu da gente comprar, por exemplo, uma salada e não consumir essa salada no tempo hábil para que ela não estragasse. E a gente acabou perdendo metade da salada, por exemplo, né? Principalmente esses verduras, legumes, frutas, que assim tem um tempo muito curto de validade. É muito importante comprar só o que você vai utilizar, né? Depois que a gente percebeu isso, para evitar o desperdício, a gente começou a ir com mais frequência no hortifruti para poder evitar esse desperdício, né, gente? Porque além de dar dó de desperdiçar a comida em si, né? Porque tem muito filho de Deus que passa fome, é também um dinheiro que a gente tá perdendo, né? Então, infelizmente, acontece vez ou outra, né? Ontem mesmo acabei perdendo R$ 4, porque eu fui na feira, acabei esquecendo uns limões que eu tinha comprado lá, mas tudo bem, né? Deus sabe o que faz. Mas a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa ficar atento porque de 4 em 4, né? De 2 em 2, é dinheiro nosso que tá indo pelo ralo, né? E é dinheiro que poderia estar ajudando a fazer um investimento, a quitar uma dívida, tá certo? Então, fica aí essa terceira dica, que é evitar desperdícios de alimentos, cosméticos e materiais de limpeza. Aqui nos materiais de limpeza, eu incluo também você comprar ali vários materiais similares, né? Por exemplo, eu estava usando uma espécie de pasta para poder limpar o fogão, né? E eu notei que praticamente eu só estava usando esse produto para limpar o fogão. E aí eu pensei, mas eu consigo limpar o fogão com detergente, por exemplo, que é um item que eu uso para mais coisas aqui, porque eu uso para lavar o banheiro, eu uso para lavar louça, eu uso às vezes para lavar tênis. Então, o que eu fiz? Eu cortei, né, aquela pasta que eu estava usando só para o fogão, até porque eu não faço frituras, eu não faço coisas aqui em casa que vão deixar o fogão tão encardido, e eu passei a usar só o detergente ali, né, e um desengordurante, porque eu gosto do cheiro do desengordurante, e acabei economizando então nesse item de limpeza. Na quarta dica aqui que eu vou te dar é cozinhar mais em casa. Isso aqui faz muita diferença, porque quando a gente compra nessas plataformas como iFood 99, agora aqui em São Paulo tem a Kita, né, e outras aí, a gente paga pela entrega, a gente paga pela comida, a gente paga taxas que já estão embutidas ali. Então, tem muitas coisas que quando você mesmo cozinha, você não pagaria isso. E se você parar para pensar, o tempo médio que você gasta de cozimento de algum prato gostoso, né? Não que seja uma coisa muito complexa para você fazer, que vai levar aí várias horas, mas o tempo médio ali é de 1 hora, 1 hora e meia. Se, por exemplo, você for colocar
um feijão para cozinhar, um arroz, fazer uma saladinha e fazer uma carne ali, uma proteína, dependendo do que você fazer, em 1 hora está pronta. Sendo que o mais difícil, aí o que seria mais demorado, seria o feijão ali, que ficaria uns 30 minutos, e a carne, dependendo aí, mais 30 minutos também, dependendo da carne que você for fazer. Então, em 1 horinha, você consegue fazer essa comida. Você pode deixar o que demora mais já cozido e congelado para você só descongelando depois. Ou seja, feijão, você pode comer o feijão, se ele estiver congelado, você pode comer ele por 2, 3 dias ou até mais, se não tiver temperado, se você quiser temperar na hora que descongelar. A carne, a mesma coisa. Então, assim, se você parar para pensar, você consegue sim economizar cozinhando em casa. E você consegue deixar refeições gostosas para você consumir. Porque quando a gente pede nessas plataformas, geralmente a gente não tá pedindo comida mesmo, que é mais saudável, né? Que é ali uma proteína, um carboidrato, uma salada. Não, geralmente a gente tá pedindo uma porção, um doce, é alguma coisa diferente. Então, se você parar para pensar, você pode já deixar algumas coisas prontas na sua casa, que quando bater aquela vontade de comer, você vai lá na geladeira e pega, inclusive os doces, tá? Dá para você já deixar algum docinho pronto ali, que você vai perceber que na rua você vai ter muito menos vontade de consumir, né? Porque você sabe que você já tem em casa e aí você vai comer de casa, tá certo? Quinta dica aqui, comprar alimentos e comida sempre no débito. Isso daqui é bem importante, porque a alimentação e comida, ela consome, se não metade, aí um pouco mais da metade do orçamento do brasileiro. As coisas estão caras no mercado, né? A inflação está alta e a gente precisa ser muito assertivo no que a gente vai consumir, porque o nosso corpo continua precisando de nutrientes, continua precisando das comidas boas para funcionar, né? Das comidas de qualidade para funcionar, que é uma salada, uma fruta, uma verdura, uma proteína. Também, pessoal, outra coisa que é bem complicada é que quando você compra a comida no crédito, você já comeu aquilo, né? E você ainda tem que pagar no mês seguinte, às vezes até nos meses seguintes. Então, realmente, principalmente a comida ali, o quanto você puder pagar no débito, melhor porque é algo que a gente compra e já consome. Então, não tem como a gente ficar postergando esse pagamento, tá certo? Então, nós estamos aqui na sexta dica. E a sexta é conversar com frequência sobre dinheiro com seu cônjuge. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre livros, né, para ler em 2026. Tem um livro sobre conversa com o seu cônjuge, né, com o seu parceiro, sua parceira, e eu acho que isso também é importante, porque muitas vezes a gente não conversa e acaba se tornando desgastante, né, essa questão financeira, porque é algo que mexe muito com a estrutura ali de um relacionamento. E muitas vezes, se a gente conversar, a gente consegue fazer escolhas melhores, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, esse tópico é muito importante e com certeza ajuda a mudar as finanças ali da família, do casal. Sétima dica, saber dizer não para aquilo que você não tem condições de pagar, né? Este finalzinho de ano, eu tive vários convites para fazer várias coisas. Para ir para praia, para fazer amigo secreto, para participar de confraternizações. Alguns eu disse sim, eu participei, e alguns eu disse não, porque para mim era demais. Eu não sei se você já percebeu, mas principalmente quando ali novembro, dezembro, a quantidade de eventos sociais que a gente tem, ela parece que dobra, né, que triplica. E
ok, tem coisas, tem eventos que a gente não consegue fugir mesmo, porque também é importante pra gente ter uma vida social. Então, é um aniversário de uma pessoa querida ali, né? Uma confraternização ali com colegas da empresa. Então tem coisas ali que você realmente não consegue dizer não e deixar de participar. Mas tem coisas que a gente consegue, né? E essas coisas a gente precisa abrir mão. Precisa. Como, por exemplo, eu sempre estava indo pra praia ali no mês de novembro ou de dezembro, né? Passava uns bons dias na praia. Esse ano não fui, porque eu entendi que não dava pra mim, não cabia no meu orçamento, né? Até porque a viagem, ela é uma viagem um pouco mais longa, a gente vai pro litoral norte, né? E também a gente acaba gastando com estadia, com alimentação, às vezes quer comprar algum item novo ali de praia. Então esse ano eu acabei não indo, eu cortei, eu disse não, não fui. Também disse não para alguns compromissos que surgiram assim de última hora, né? De a pessoa convidar, ai, vamos ali num barzinho, ai, vamos fazer um jantar, vamos jantar fora, tudo. Eu disse não, falei, infelizmente eu não posso, não cabe no meu orçamento, eu não vou, né? Inclusive, para 2026 também já neguei alguns compromissos, né? Porque principalmente ali para a época do carnaval, as pessoas já começam aí se planejando e para mim não vai ser um momento de estar gastando, pelo contrário, vai ser um momento de estar economizando. Então eu já disse não, tá? Dói dizer não, porque na maioria das vezes eu tive que dizer para amigos, para familiares queridos, mas infelizmente é assim que é, né? Eu sou uma pessoa adulta, você também é uma pessoa adulta, imagino eu, e nós precisamos ter consciência da nossa situação e principalmente se a gente quer eliminar dívidas, se quer economizar, né? Nós precisamos saber dizer não, tá certo? Oitava dica, hein? Estamos na reta final. Planejar viagens, festas e encontros com antecedência, né? Porque pensa só, assim como as pessoas já planejam a festa de final de ano, o Natal, né? Já planejam as férias dela, vou viajar para tal lugar, compra pacote antecipado de viagem, né? Planeja uma festa de aniversário, uma festa de casamento, nós também conseguimos planejar coisas, não digo 100% das situações, das ocasiões, mas nós também conseguimos planejar, por exemplo, quero sair para um barzinho para tomar uma bebida com um colega. Ô, colega, vamos fazer isso no final do mês ou no início do mês? O que você acha? Já vamos marcar essa data aqui, ó, pro mês que vem? Porque aí a gente consegue ir com antecedência, né? Quero visitar um restaurante específico. Então peraí, vou deixar anotado isso daqui para o mês tal, para o dia tal. Então, se você parar para pensar, a gente consegue sim se organizar para não ser pego de surpresa, né? Para não chegar e falar, essa semana a gente vai comer em tal lugar e esse tal lugar é R$ 200 por pessoa. E aí? Aí você tá num mês ali que as suas contas estão no limite, que o seu orçamento está bem limitado, aí você vai usar cartão de crédito e vai ficar endividado. Então, tem coisas que a gente consegue sim se planejar com antecedência, né? Principalmente quando é coisa de lazer, assim, gente. Eu quero ter um lazer, eu quero ter um momento pra mim. Eu quero ir no cabeleireiro, fazer uma pintura no meu cabelo, eu quero colocar cílios postiços, eu quero colocar unha em gel. Sim, você consegue se planejar para você fazer isso numa data específica que você vai ter aquele dinheiro para pagar. Não é você chegar e falar assim, surgiu agora uma festa para mim ir de última hora, deixa eu correr ali no cabeleireiro, aí você vai achar o cabeleireiro mais caro, você vai achar a manicure mais cara. Então, assim, tem coisas que a gente consegue sim se planejar, se organizar. E se por acaso surgir de última hora e você não poder, você tem que saber dizer o não, que é da dica anterior, né? E renunciar. Porque aqui o nosso foco é mudança financeira e exige que a gente abra mão de algumas atitudes, tá certo? Olha,
Dica 9, em fazer encontros sociais ao ar livre. Isso é algo que eu quero muito fazer para 2026. Até já comentei com meu marido aqui que a gente tem que ir mais em parques. A gente tem que ir mais em parques, andar mais pelos parques. Primeiro que faz muito bem contato com a natureza, né? É muito bom para a saúde mental. Segundo, que é gratuito. É gratuito você dar uma volta no parque. É gratuito você sentar ali, levar um sanduíche, levar uma fruta, levar uma bebida e fazer um piquenique. Então, e é super gostoso, né, gente? Nossa, é muito bom. Eu já fiz isso várias vezes, de ir com a família, com amigos. A gente já fez até aniversário, para você ter ideia, em parque, assim. A gente levou, no caso foi a minha irmã que fez aniversário da minha sobrinha. Ela levou o bolo. Aí cada um de nós contribuiu com alguma guloseima, né? E nós ficamos ali, cantamos parabéns, foi um momento super agradável, que foi uma boa parte da família, assim, então foi bem gostoso mesmo, sabe? Foi um dia, assim, adorável. Aí depois andamos de bicicleta, né? As bicicletas, no caso, foram pagas, mas assim, o custo que você tem, por exemplo, de um parque mais estruturado, por exemplo, como Ibirapuera aqui em São Paulo, é um custo muito menor do que você teria se você fosse alugar um salão, por exemplo, para poder fazer uma festa, se você fosse, de repente, fazer um jantar fora, né, num restaurante. Então, assim, tem como também você fazer 100% livre, né? Porque tem os parques de bairro que você não paga estacionamento, né? Você pode levar sua bicicleta ali, você não vai precisar pagar pela bicicleta, né? Mas no nosso caso, quando a gente foi no Ibirapuera, teve o estacionamento, o custo do estacionamento, né? Das comidas que a gente levou e da bicicleta depois que a gente alugou para andar lá. Mas foi opcional também, né? Foi opcional. Você pode fazer esse passeio, se morar aqui em São Paulo, estiver em São Paulo, pode fazer esse passeio também de transporte público, né? Pagar bem menos ou não pagar, e se eu não me engano, aos domingos não tem cobrança de transporte público em São Paulo. E aí você pode ter um custo praticamente zero ali, que você só vai ter o custo de levar as comidas e as bebidas. Então, faça mais encontros sociais ao ar livre, faz bem para todo mundo e você só tem a ganhar, inclusive seu bolso. Vamos para a 10ª dica: anotar seus gastos, rendimentos e investimentos. Todos os anos que eu fiz isso, regularmente, todos os meses, eu só tive benefícios, Eu não sei se você já percebeu, mas praticamente hoje em dia a gente não consegue ter mais controle de nada. A gente tem a falsa noção de que a gente tem controle, porque tem vários aplicativos no celular, tem o próprio banco que se tornou bem inteligente com toda a tecnologia, né? Então tem muitas funcionalidades ali no banco virtual que a gente não tinha alguns anos atrás, só que isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão porque quando você pega papel e caneta e você escreve e você anota, você de fato está prestando atenção nisso aqui. De fato você está prestando atenção, porque olha como quando eu paro para escrever aqui, ó, olha como eu escrevo de forma cautelosa, né? Eu quero que a minha letra fique legível, eu quero que a minha letra fique bonita, eu quero que fique numa sequência, né? Que dê leitura aqui, que fique estruturado no caderno. Então, só de você já prestar atenção nisso, você realmente está presente ali naquele momento, você está olhando, não, peraí, então eu gastei X valor em tal lugar, nossa, nem lembrava, eu gastei tanto nisso, nossa, tá somando tudo isso, as minhas dívidas. Você tem essa clareza. Agora, quando a gente olha num aplicativo, que eles são muito úteis, não estou dizendo que eles não são, mas quando você olha em um aplicativo, é muito rápido, você passa muito rápido ali, né? Então, aquelas informações, elas não fixam na sua cabeça. Pelo menos na minha, não fixa como fixa aqui no papel. Então, é muito importante sim você fazer as anotações. Claro que o papel e a caneta é um complemento
dos aplicativos, é um complemento aí das ferramentas tecnológicas, tá? Mas é muito importante sim você anotar, para você prestar atenção, para você estar consciente do que tá entrando de dinheiro para você, do que está saindo de dinheiro para você e do que você tem para se pagar e para investir. Dica 11: antecipar o pagamento das dívidas. Essa dica aqui, ela é muito importante porque às vezes a gente ignora. Ah, eu tenho 5 reais, eu tenho 10 reais aqui, eu tenho 15 reais, não serve para nada. Mas se você pagar 5, 10, 15 reais de atraso de dívida, já é um prejuízo. Então, melhor você pagar antecipado e você economizar 5, 10, 15 reais do que você pagar atrasado, né? Então, quando você paga antecipado, você tem aí o benefício de ter o desconto, né? E dá uma sensação também de dever cumprido ali, de que você está deixando de ficar menos endividado, tá? Então, é uma dica que é muito importante, eu já faço isso há muito tempo e tem feito diferença pra mim, tá? Por mais que a diferença, como eu disse, seja de poucos reais ali, mas melhor você pagar antecipado e ter desconto do que você pagar atrasado e ser taxado por isso, não é verdade? E ó, agora a gente vai para a última dica. A última dica é pagar a si mesmo todo mês, tá? Essa dica aqui é muito importante, inclusive é falado num livro que eu adoro, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Isso aqui é muito importante porque você pode realizar todas as outras dicas anteriores, mas se você não reservar um dinheiro para você mesmo, para se pagar, antes de pagar a todos os outros credores, tudo isso daqui não vai fazer sentido, né? Porque se você parar para somar todos os seus rendimentos ao longo do ano, é bastante dinheiro. Por mais que você ganhe ali pouco, que você ganhe 1, 2, 3, 4 salários mínimos. Se você pensar assim, se eu não tivesse todas essas dívidas para pagar aqui, se eu precisasse viver com o essencial, que é a fruta, a verdura ali, o arroz, o feijão, uma carne, uma roupa simples para viver. Se eu precisasse assim do essencial para viver, água, luz, iria me sobrar esse dinheiro aqui. E se você somar isso daí ao longo do ano, é bastante dinheiro. Então a gente precisa se valorizar, né? Porque quem é a pessoa que gera esse dinheiro, esses recursos, é você, sou eu. Então sim, nós merecemos nos pagar por isso, tá? Então pague-se primeiro, reserve ali nem que seja seus 30, 40, 50, 100 reais ou mais todos os meses para se pagar. E esse dinheiro aqui do se pagar, você pode investir também, né? Pode fazer um investimento com esse dinheiro, mas guarde esse dinheiro para você. De alguma forma, guarde. Porque se você ficar só pagando dívidas também, você vai ficar desanimado, tá certo? Bom, eu espero que essas 12 dicas transformem os 12 meses do ano de 2026 em meses muito prósperos na sua vida financeira e que possa te ajudar a evoluir cada vez mais, a sair das dívidas e a se tornar uma pessoa abundante de dinheiro, tá certo? Um grande abraço para você e eu te encontro no próximo vídeo.